começa com o matrimônio. Então Deus disse: o homem vai deixar pai e mãe, vai unir-se a sua mulher, e serão uma só carne. Marcos capítulo 10, verso 7 e 9, Jesus confirma o que Deus disse. O que Jesus disse? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Então Deus declarou, Jesus confirmou. Efésios capítulo 5, verso 31, a igreja faz cumprir. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então em Gênesis Deus declara, libera a palavra, é assim que vai ser. No Novo Testamento Jesus confirma a palavra de Deus, lógico e evidente. E em Efésios capítulo 5, verso 31, o apóstolo Paulo fala isso para a igreja. Então a igreja faz cumprir essa ordem. A família começa no casamento. Fala, a família começa com o matrimônio, com o casamento. Aleluia. O que é o matrimônio? Aleluia. O matrimônio, o casamento, é a união entre um homem e uma mulher, onde cada um tem o seu papel determinado. O casamento é a união entre um homem e uma mulher, onde cada uma das partes tem o seu papel determinado. Cada um tem a sua parte a cumprir nesse acordo, casamento, que a gente chama de matrimônio. Então, o matrimônio é uma união, e não uma competição. Aleluia. Casamento, matrimônio, é uma união e não uma competição. E eu estou falando de família, porque tudo começa no matrimônio. Quem está comigo? Então qual é o papel do homem no matrimônio? O homem no matrimônio, ele é aquele que se posiciona. Irmãos, homens, olhem para mim. Homens casados, olhem para mim. Projetos de homens que vão casar, também olhem para mim. Aprendam. Homem precisa se posicionar. Ele é o cabeça da casa. Toda mulher precisa que o homem se posicione. Mulher não gosta de homem calça frouxa. Mulher precisa de um homem que se posicione. Amém? Josué falou assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se posicionou, por quê? Porque a autoridade sacerdotal está sobre ele. Olha só, Josué disse lá em 24:15, ele se posicionou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem disse? Josué. Ele se posicionou. Como cabeça é necessário um posicionamento. Ei, homem, é necessário um posicionamento seu na sua casa, ok? O homem é o cabeça da família. Efésios capítulo 5, verso 23 e 26. Ele é o cabeça se posiciona, querido, em nome de Jesus Cristo. Eu não estou falando com isso que a mulher não pode opinar, não é isso. Daqui a pouco eu vou falar da mulher já. Estou falando do papel do homem. Fique em paz, irmãs, vocês sabem que eu amo vocês. Estou falando dos marmanjos, ok? É sua responsabilidade, é minha e sua responsabilidade dar a direção dentro do lar, querido. É a nossa responsabilidade. Como cabeça, o homem tem como responsabilidade. Quais são as responsabilidades do homem como cabeça? Estou falando de família. Primeira responsabilidade: amar a esposa como Cristo ama a igreja. E como que Cristo ama a igreja? Dando a vida por ela. Por causa da igreja, Jesus morreu na cruz. É papel do homem amar a esposa igual Cristo ama a igreja. Tem que cuidar e dar a vida por ela. É papel do homem santificar a esposa através da lavagem da água pela palavra. Então o homem precisa sentar a sua esposa e pregar a palavra para ela. Só que o que a gente vê acontecendo é muito contrário a isso. É papel do homem alinhar a vida da esposa para ser como uma igreja sem mácula. Efésios 5, 27. É papel do homem.
Cristo fez a igreja para ser sem mancha, sem mácula. É a mesma coisa, é papel do homem. Nós precisamos resolver isso. Josué disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele resolveu a casa dele. A música que toca na minha casa é essa aqui, ó. E todo mundo que está nesse baile vai dançar essa música, porque o DJ aqui sou eu. É isso que ele está dizendo. Está ligado aqui? Ele afirmou, determinou e liberou no mundo espiritual uma palavra de autoridade. Ele se posicionou. Isso é papel do homem. Se posicionar. Papel da mulher no matrimônio. Quem é a mulher na família, no matrimônio? Porque a família começa no matrimônio. Ei, irmãs casadas, olhem para mim. Irmãs, projeto de mulheres, olhem para mim. Agora é com vocês. Como é que funciona? Tá? Papel da mulher. Ela é a ajudadora idônea. Como assim? Ela é a ajudadora adequada. Cada um vai ter a ajudadora adequada que precisa. Porque existem coisas que só essa ajudadora idônea, adequada, vai poder suprir na sua vida, varão. E nenhuma outra vai poder suprir. É essa que está contigo, é essa que Deus te deu. É por isso o projeto de homens e mulheres, os solteiros, vocês têm que orar para que vocês encontrem os adequados. Aleluia. O adequado não é aquele que vem pronto. O adequado é aquele que está pronto para se ajustar, para caber. Como é que é, pastor? O adequado não é aquele que vem pronto. O adequado é aquela que está disposto a se ajustar para caber. Como assim? Ele e ela são ensináveis. Ninguém nasce andando, se aprende fazendo. E para aprender a andar, a gente cai mais do que anda, mas depois a gente anda mais do que cai. Sim ou não? É assim todo o começo. Então, eu preciso ser um homem do coração ensinável, e a Nanda, uma mulher do coração ensinável, para sempre sermos adequados. Ela idônea, adequada a mim, e eu me posicionando para dar direção para a casa dela, para a vida dela. Quem está entendendo? Gênesis 2,18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Gente, eu fico pensando nesse versículo. Não é bom, disse Deus. Quem disse? Ele disse o quê? Que não é bom que o homem esteja só. Mas quem fez o homem? Deus. Quem todo dia, no final do dia, ia conversar com o homem? E como é que Deus fala que o homem estava só, se ele tinha relacionamento íntimo e direto com o homem todo dia? É que quando se fala de relacionamento humano, Deus não é suficiente. Quando se trata de relacionamento humano, só um outro humano supre a carência humana. Você está me entendendo? Pastor, você blasfemou. Não, foi Deus quem disse. Foi Deus quem disse que não é bom que o homem esteja só. É possível o homem e a mulher viver só, sim ou não? Sim, é possível. Mas nunca será bom. Entendeu isso? É possível, mas nunca será bom. Nunca será bom. Vou fazer uma ajudadora adequada. Idônea é alguém que é apto ou capaz, que é ajustável. Elas são aquelas que têm, as mulheres no matrimônio, elas são aquelas que têm submissão aos maridos. Agora vocês vão me tacar a Bíblia. As mulheres são submissas aos maridos, como são a Cristo. É o que diz a palavra. Os maridos têm que amar as mulheres como Cristo ama a igreja. E como Cristo ama a igreja? Morrendo por ela. E as mulheres submeter os maridos como se submetem a Jesus Cristo, em amor. Agora, o que é submissão? Submissão, irmãs, é meter-se debaixo da mesma missão.
Submissão é entender o chamado na cabeça, na vida do sacerdote para a tua casa e ir junto naquela missão, ajudando adequadamente para cumprir aquele propósito. Isso é submissão. Submissão não é ser capacho. Amém, maridos? Amém, mulheres? É porque quando começa a falar de submissão, as irmãs ficam inflamadas. Submissão não é concordar com tudo, mas obedecer tudo. Você obedece a Jesus, sim ou não? Você se esforça para ser servo de Jesus, sim ou não? A Bíblia diz que tem que fazer a mesma coisa para com o seu marido. E aí tu vai discutir com a Bíblia agora, irmão, não tenho nada com isso, eu sou pregador da palavra. E não me venha com interpretações, porque é o que está escrito. Submissão é dar base para o cumprimento da missão. Ou seja, maridos, sem as mulheres a gente não faz nada. Por quê? Porque elas dão a base, o fundamento para a missão, porque põe-se debaixo dela. Pôr-se debaixo é dar base, sustentação para cumprir a missão. Então, isso, irmãs, é ser submissão, é ser o alicerce. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Eu vou poder sair em paz depois aqui do culto? Amém, irmãs? Porque aqui é complicado, gente. 90% dessa igreja é mulher. Hoje tem mais um pouquinho de homem aqui, então os 85%. Imagine eu falando assim, como é que sai? Meu Deus, hein, Fabiana? Amém? Então, maridos, sem as mulheres, que são nossa base e fundamento, que se colocam debaixo da nossa missão, a gente não faz nada. Porque se ela não sustentar, cai. Isso é matrimônio. Matrimônio é dependência mútua. E o matrimônio é o início da família. As peças fundamentais numa família são esposo e esposa. Filhos são flechas. A gente cria para enviar. O que permanece? Esposo e esposa. Por isso, quando o pai ou a mãe super protege um filho ou uma filha em detrimento do seu cônjuge, está prejudicando a família inteira. Filhos protegidos são aqueles filhos cujo pai e a mãe se amam infinitamente, se cuidam infinitamente, se protegem infinitamente. Esses são os filhos mais protegidos. Daqui a pouco eu falo dos filhos. O papel do homem na família, ele é o pai. Pai é aquele que dá destino, que aponta o caminho, que impulsiona. Em uma casa sem paternidade, é uma casa desorientada. Pai é aquele que direciona, que dá direção, que dá destino, que aponta o caminho. Uma casa sem um pai, sem uma paternidade organizada, é uma casa desorientada. Por que tem um monte de filha batendo cabeça por aí? Porque não tem a paternidade definida. Não tem um pai, uma mãe, um pai que deu direção, ou é um pai ausente. Então não tem paternidade, não tem cuidado. Esse é o papel do homem na família, dá destino. Josué disse: a minha casa vai servir o Senhor. Ele definiu, a direção é essa, o caminho é esse e todo mundo vai por aqui. É assim que funciona. Estou falando de família. O que é ser pai? Pai é dar proteção, querido. Pai é dar segurança. Eu conto sempre um testemunho da Nanda. O meu sogro, homem abençoado, morreu nos braços de Jesus. Mas antes de se converter e batizar-se e tal, o meu sogro, ele era alcoólatra. Ele bebia muito, né, meu amor? E quando começava a chover com relâmpago e trovão, a Nanda morria de medo. Só que quando meu sogro chegava em casa, ainda que estivesse bêbado, ela falava assim: acabou o meu medo, porque o meu pai chegou. Porque pai dá proteção, pai dá segurança. Um filho que sabe quem é o seu pai, que tem relacionamento com o seu pai, é um filho que não tem problema de insegurança, de incertezas. Pai dá cobertura, pai é zelo, pai é abrigo, pai é amparo. Pai é o que dá destino. Pai é aquele que dá sentido, direção na vida do filho. É o pai quem envia. Eu sou técnico mecânico. Por quê? Porque meu pai era mecânico.
eu sou uma cópia melhorada do meu pai, porque meu pai era mecânico e eu sou técnico mecânico. Mas foi meu pai que me deu essa direção. Então é o pai que dá a direção, o pai que dá o sentido, querido. Isso é responsabilidade do pai. Olha só, no meio dos leões, é o macho que expulsa, dá destino aos filhotes machos mais novos. Quando o filhote de leão macho vai crescendo, o leão, líder daquela monte de leão lá, é ele quem expulsa os leões que estão crescendo para ele viver a vida deles. Ou seja, é ele que dá destino naqueles leões para conquistar a sua própria alcateia. Está entendendo? O que é ser pai na família? Pai é aquele que coloca limites, coloca as regras. Uma casa desordenada é uma casa sem pai, é uma casa sem regras. O pai vai sair de casa para trabalhar e falar assim: olha só, meu filho, você vai fazer o dever de casa inteirinho, e quando eu chegar, se sua mãe reclamar comigo, a gente vai conversar. Regra. Não é o pai que senta do lado para ajudar a fazer a tarefa de casa, isso é sempre a mãe, mas é o pai que coloca a regra. Ai de você se não fizer, ai de você se chorar, ai de você fizer pirrar, ai de quem faz isso. Isso é pai, isso é cuidado de pai. Estou falando de família. Porque fora isso as famílias ficam disfuncionais. Pai a força e a energia do pai se faz necessária. É ele quem define os limites para o filho. Ele fala, eu falo para meus filhos, João e Pedro e João, eles sabem. Ele fala assim: eu amo vocês, eu dou minha vida por vocês, mas eu amo mais a mãe de vocês. O pai define o lugar do filho na família. Pai que coloca filho acima da mãe, filho acima da mãe, está quebrando o laço da família. O pai precisa cuidar da mãe, e o filho feliz é aquele que vê a sua mãe cuidada pelo pai. Esse será um grande filho. É esse que vai saber, e essa quem vai saber escolher o seu esposo, a sua esposa no futuro, porque não vai aceitar nada menos que viu dentro de casa. O Pedro fala assim: caraca, pai e mãe, vocês deixaram o padrão muito alto. Por que o Pedro não é um garoto está namorando? A Vitória é uma benção, a namorada dele, mas o Pedro nunca foi namorador. Por quê? Porque ele fala assim: o padrão que vocês me ensinaram é muito alto, eu vejo em vocês, eu olho para o lado, não vai rolar. Para não ser assim, não vai rolar. Isso quem define dentro de casa é pai. É o pai que coloca os filhos debaixo da autoridade da mãe. O pai fala assim: obedeça a sua mãe, senão nós vamos conversar depois. Agora, quando eu conheço famílias, já vi casos acontecer de o filho desonrar a mãe na frente do pai, o pai não fazer nada, irmãos. Dá até gastura. Porque é o pai que coloca o filho debaixo da autoridade da mãe. E o que a mãe fala é lei. Ele pode até discordar da mãe, mas depois ele alinha com a mãe. Ele organiza com a mãe. Porque quem reina, governa a casa é a mãe. Ô marada, quem manda em casa é a mulherada. E deixa tranquilo que ela resolve muito bem isso. Combina as regras e vamos junto. Pai é aquele que... Pai é aquele que em enviar a próxima geração em maturidade para cumprir o propósito. Então, o pai é o que gera a próxima geração. A paternidade mal resolvida se dá devido ao padrão errado de paternidade. Muitos de nós, pais dessa geração, tivemos uma infância muito difícil. Pais agressivos, alcoólatras, abusadores, pais que não protegeram ou protegeram demais, pais que não enviaram, pais ríspidos, violentos. Por causa disso, fazemos tudo para facilitar a vida dos nossos filhos. Nós não tivemos, o nosso pai não nos deu, nosso pai era duro demais, nosso pai foi ríspido demais, então a gente vai fazer de tudo, porque o meu filho não vai ser assim. Aí a gente vai e estraga o filho. Super protege o filho. A gente fala assim: seria o melhor pai do mundo. E essa postura tem levado muitos a fazer exatamente o contrário.
Ou seja, por causa do erro cometido conosco, cometemos outro erro com nossos filhos a fim de ajudá-los. A gente faz para ajudar, atrapalhando. Superproteção. Protegemos demais, não enviamos e por isso se tornam adultescentes. Quem são os adultescentes? Aquele mamãe que se comporta igual criança. Adultescente. Que não pensa em se qualificar, em estudar, em ter uma profissão, fica na aba do pai o tempo todo. A culpa é tua, pai. A gente não impõe os limites, não impõe as regras. Filhos superprotegidos se tornarão adultos com dificuldade crônica de tomarem decisões. Por quê? Porque o pai sempre tomou por ele. Então ele não sabe tomar a decisão. Por quê? Porque sempre tomaram a decisão por ele. A gente fica tentando fazer o contrário do errado. O contrário do errado nem sempre será o certo, irmãos. Não, meu pai errou comigo, eu não vou errar com meu filho, vou fazer o contrário. O contrário do errado nem sempre será o certo. Como assim, pastor? Porque o ponto de partida do errado não pode. O ponto de partida, deixa eu ler aqui. O contrário do errado nem sempre será o certo. A gente ensina que continuamos a fazer o errado porque o ponto de partida, a referência ainda é errado. E a partir do errado não se faz nada certo. Como assim? Eu quero fazer o certo, porque comigo fizeram errado. E meu ponto de partida é o errado que fizeram comigo. Eu faço o contrário do errado. O contrário do errado é errado. O contrário do errado da educação dos filhos nunca será certo, Cleiton. Entendeu? Está franzindo a testa, estou tentando explicar. Por quê? Porque a referência de paternidade é Deus. Se eu quero fazer o certo, eu não posso partir do que meu pai fez de errado comigo para fazer o certo para o meu filho. Eu vou fazer aquilo que Deus me ensina como pai a fazer. Esse é meu ponto de partida, então eu farei certo. O ponto de partida para o certo sempre será Deus. A matriz original de paternidade é o Deus, porque Deus é pai, o perfeito pai. Amém? Papel da mulher. Estou falando de família, porque família começa no matrimônio. Além de esposa, ajudadora idônea, ela é mãe. Mãe gera vínculos, nutrição e organização. É a mãe que gera os vínculos entre os irmãos, que gera a nutrição. É a mãe que organiza tudo. Isso é papel da mulher. É a mãe quem define a paternidade. Como assim? É a mãe que fala: filhinho, fala com o papai, chuta para o papai. Ela está definindo a paternidade. Quando a criança nasce, ela fala assim: filho, filha, esse é teu pai. Não é aquele, é esse. É a mãe quem define para os filhos a paternidade. A paternidade do pai, mas quem define a paternidade é a mãe. Está entendendo isso? Amém? Por isso, quando tem um filho cuja mãe não sabe quem é um pai, é um filho que não tem pai, tem problema de paternidade, terá esse problema no futuro, se não se encontrar com Jesus antes. Ser mãe não é para toda a humanidade. Como assim? Só as mulheres podem ser mãe. Mas imagina os homens gerando filho. E era extinção. Era extinção, filho. Não ia dar, não. Cezão. Ia dar ruim. Extinção. Ia morrer todo mundo. A gente não ia aguentar criar filho, gerar filho. Isso é coisa de mãe. Só as mulheres têm o poder de ser mãe. Os homens morreriam no parto. Essa agulha. Desmaiava no parto. Sangue. E os homens grandão já viu o sangue desmaiar, né, Ramon? É porque eu vi o Ramon andando pelo caminho, mas não sei se ele desmaia com sangue. Desmaia, Michele? Só um pouco. Tá. Olha só. E Deus abençoou Adão e Eva e disse, Gênesis 1, 28, sejam fecundos. Então ser fecundo é uma bênção. Ser uma mãe é ser abençoada. Por quê? Porque só a mãe tem o poder de gerar. Espera aí, pastor, mas sem o pai a mãe não gera. Sim, querido, mas a mão de Deus está no ventre da mãe. Como assim? Se liga aqui.
Através da bênção de Deus, as mulheres receberam o poder de darem seguimento ao processo da criação da humanidade. O que Deus fez? Criou o homem do pó da terra, sim ou não? Fez um bonequinho de barro, um boneco de barro, soprou nas narinas, o homem se fez alma vivente, apareceu Adão, ok? Criou Adão. Quando ele criou a mulher, tirou da costela de Adão, beleza? E falou assim, sejam fecundos. Aí no ato sexual há a fecundação da mulher, beleza? Vai lá o espermatozoide, vai lá fecunda o óvulo. E dali para frente, só a mulher resolve. Só a mulher resolve. Quando Deus fala para Jeremias, no ventre da tua mãe eu te conheci, está falando assim, eu estou te formando no ventre materno. O ventre materno é o forno de Deus para criar as pessoas. Mulher, só você tem essa graça. Só foi dada a você, mulher. Olha o teu papel na família. Deus faz crescer osso, músculo, tendão, sangue, cabelo, unha, tudo no seu ventre. Quem faz crescer? Deus. No ventre de quem? Das mulheres e dos homens. Extinção. É coisa para as mulheres, tá? O ser humano foi feito pelas próprias mãos de Deus, Adão e Eva. Então, Deus derrama esse poder de criar a humanidade, as mulheres, as transformando em mães. Essa autoridade está sobre as mães. Irmãs, domingo, dia das mães, é Deus que deu essa autoridade para vocês. É sobrenatural esse negócio. Esse é o papel da mulher na família. O ventre materno passou então a ser habitado pelas mãos do Criador. Jeremias 1,5. Lá no teu ventre eu te formei, Jeremias. No ventre de quem? Da mãe. É oficina de Deus, querido. Aleluia. Aleluia. São as mães que carregam em si. Gente, olha a importância das mães, das mulheres na família. São as... Tá tudo bem? São as mães que carregam em si a próxima geração. Você nasceu de uma mãe, sim ou não? Sem sua mãe aqui você não estaria, correto? A nossa geração só existe porque as mulheres nos carregaram em seus ventres. Esse é um dos papéis fundamentais da mulher na família. Por que Satanás quer destruir a família? Porque a família é a base de tudo. Porque a família começa no matrimônio. A família começa no casamento. Então, meu amado, então, minha amada, Josué falou, homens, mais uma vez, Josué falou, se posicionou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Quem edifica? A mulher. A mulher que tem que ser submissa, quer colocar-se debaixo da missão, é ela quem edifica. Entendeu, mulher? Você não é menor, você é adequada. Você é apropriada. Então, quando a gente falar que a mulher precisa ser submissa ao homem, entenda que submissão é colocar-se debaixo da mesma missão, é dar base para a edificação. Sem você nada acontece, mulher. E homem, se você não der a direção, a mulher não sabe o que tem que fazer. Porque olha só, se a gente permitir, homens, a mulher vai dominar o mundo. Só que vai dar ruim. Porque tem coisa que é para homem fazer. E o homem, quando não faz, a mulher vai fazer, porque elas fazem. Só que faz a moda delas, ao jeito delas. E quando o homem faz do jeito certo que é para homem fazer. Então, homens, façam o que você tem que fazer. Mulheres, aprendam que submissão é da base e que vocês edificam a casa de vocês. E aí, meu amigo, vai ser uma família fortalecida e Satanás está enrolado com você. E aí você vai dizer, eu e minha casa, fique em pé.